Muito bem. Ok. Alright. Jaqueline tá podendo, vai poder participar com áudio, tudo tranquilo? Posso sim. Ah, legal, ótimo. Então, nós somos três por enquanto, vocês são três, vão participar, a gente vai dividir aí algumas coisas para a gente ler, tá bom? Anderson, vamos compartilhar a tela, né? Então, deixa eu. Bem, então, essa lição número 17, parceiros iguais no casamento. Coisa, né? E aí eu gostaria que nessa aula, lógico, nós vamos nos autoavaliar, né? Já está travando aqui o meu. Tá, voltei. Acho que travou aqui para mim, viu? Também. Então, nessa aula a gente vai falar sobre parceria, né? Dentro do relacionamento. E aí nós vamos começar logo com essa simples pergunta: como posso ser um parceiro igual no casamento? Tá? Então, a gente tem aqui o Gabriel, que já tem um casamento, né? Já deu esse grande passo. O Alisson ainda não, e a Jaqueline ainda não, né, Jaqueline? Sou casada também. Ah, já é casada, tá. Então, a Jaqueline também já deu esse grande e importante passo. Então, vamos lá aprender um pouquinho, vamos relembrar alguns compromissos, tá certo? Vocês vão reforçar, talvez vai ser uma autoavaliação aqui. Vamos ver aonde, em que grau nós estamos, né? Então, quando a gente pensa em parceria, a gente tem que lembrar, não tem como nós deixarmos de lado os nossos primeiros pais, né? Então, aí eu até botei assim, a descrição da criação de Eva, a partir da costela de Adão, porque é aí que começa o surgimento do casal, né? Enquanto Adão estava sozinho, né? Já estava tudo pronto, né? E aí ele veio já estava tudo organizado. Só precisou depois dar os nomes, mas aí precisou da adjuntura dele. E aí a gente aprende que a partir da costela de Adão, ela é algo figurativa, né? Então é uma coisa assim simbólica. O presidente Kimball fala sobre isso. Mas vamos ver que o presidente Nelson ele comenta também sobre essas verdades. Aí eu pediria para a Jaqueline ler para nós. Essa parte em amarelo? E isso, não, a costela, o presidente Tá. Nelson comenta. A costela, situada e retirada do lado, parece denotar parceria. A costela não significa domínio nem subserviência, mas uma relação lateral de parceria, para viver e trabalhar lado a lado.
Isso, muito bem. Então, essa foi uma liarrona. O que aprendemos com Eva, né? É um discurso uma liarrona muito legal aí de 1988. É só buscar lá. E ele destrincha muito bem, né, a importância desse simbolismo, né? Da Eva ter nascido, ter sido criada da costela, do lado, simbolizando essa coisa de parceria, não ela na frente, nem Adão na frente, nenhum mais importante, mas cada qual com seu papel de importância, né? Tá? Bora ver o que a Linda K. Burton comentou sobre isso. Gabriel, lê para nós, que é como ela Momentinho. foi citada, né? Como Eva foi citada. Ensinou o seguinte sobre o significado de ajudadora idônea. A frase ajudadora idônea significa uma ajudante adequada para ele, digna dele ou correspondente a ele. Por exemplo, nossas mãos são semelhantes uma à outra, mas não são exatamente iguais. Na verdade, elas são exatamente opostas, mas se completam e são adequadas uma para a outra. Ao trabalhar juntas, são mais fortes. Legal, né? Ela usou esse exemplo das mãos perfeitamente. Olha aí, nossas mãos, né? Elas são ambas, né? São separadas, são diferentes, mas juntas a gente quando precisa carregar alguma coisa, a gente não consegue muito carregar só com o braço, né? O Gabriel que o diga aí que sempre tá se exercitando na academia, carregando muito peso, ele sabe muito bem que as duas mãos são importantes, não é isso, Gabriel? Não te ajuda a fazer os exercícios corretamente, as duas? Positivo, positivo. Então, isso é uma verdade pura aí, essa citação esse exemplo que ela deu das mãos foi perfeito, tá? Então, sempre lembre disso, né? Jaqueline, principalmente, né? A importância de estar lado a lado, né? Se sentir realmente uma parceira. Para ver que o presidente Oaks ele comenta sobre isso também. O Alisson, lê para a gente. Aí vai responder Ok. lá. Alguns maridos supõem ou erroneamente que podem des- descansar enquanto a mulher cuida da maioria das tarefas dema- domésticas ou que a mulher e os filhos não possam passam de serviços. Isso não é do agrado ao Senhor, pois se compõe ou tipo relações familiares que devem permanecer em eternidade e inibir o tipo de crescimento pelo qual devemos passar aqui na Terra, caso desejamos se fazer justo as bênçãos da eternidade. Muito bem. Então, quando a gente pega essa citação do presidente Oaks, é, como é que vocês se sentem? Gabriel, Jaqueline, que Gabriel que tem aí, que né, o lado masculino, a Jaqueline é o lado feminino, então tem o lado dela masculino lá, né? Como é que isso que ele comenta aí, acontece ou não? Os maridos estão ali já bem focados, já sabem que tem. Vocês têm visto isso? Têm sentido isso no meio de vocês? Ou não sei como é que vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre esse pensamento, né? Quer dizer, essa citação aí. Alguns homens se aproveitam Sim. disso, será? Mas aí, posso falar? Pode? Realmente a gente sempre a gente vê isso, né? Principalmente quando a gente é um pouco mais velho, a gente vê isso dentro da nossa família, né? Seja sendo ela membro da igreja ou não. Porque Sei. dentro da igreja também a gente consegue observar essas coisas. Obviamente ninguém é perfeito, né? Nem toda Uhum. família é perfeita que se trabalha para alcançar ali algo bom. Mas isso é algo, eu pelo menos acho muito ridículo isso, sabe? Da pessoa, principalmente se for tanto faz for homem ou mulher, que hoje em dia ambas as partes estão se tratando muito iguais. Eu vejo isso, buscando essa igualdade.
Mas eu acho muito feio quando uma mulher chega em casa do trabalho e acha que o marido não fez nada, ou o que foi que ele fez dentro da casa, que acontece muito, né? O cara vai Hum. lá, lava a louça, mas já não tá do jeito que eu fiz, obviamente, né? Eu não vou fazer igual você, não tá igual. Ou o marido chega em casa do trabalho e só quer descansar e acha que não tem que cuidar do filho, e só a esposa tem que fazer isso, né? Então, de qualquer forma, os dois lados estão, tipo, muito errados. Eu, pelo menos, eu observo, eu gosto de aprender com os erros das pessoas. Certo. Muito bem, Gabriel, obrigado. Sim, Jaqueline, diga lá, se expresse. É, é uma realidade, infelizmente, né? Muito corriqueira. Hum. Eu, eu observo muito isso, porque agora que eu casei, eu tenho muitas amigas casadas também, né? Então, eu vejo que isso acontece muito dentro das famílias. Principalmente das famílias onde a divisão é o homem trabalha fora e a mulher cuida da casa, né? Isso. Principalmente nessa dinâmica, acontece do homem achar que não precisa ajudar em casa também. E aí acontece as brigas, né? Os desentendimentos, discussões, coisas que não deveriam acontecer, até porque, como eu falo, o casal, antes de ser casal, são duas pessoas adultas. Então, se você mora sozinho, por exemplo, você tem as suas obrigações que você tem na sua casa. Assim é quando você casa também. Você tem também as obrigações em casa. Não é porque você casou que o seu marido ou a sua mulher tem obrigações, em casa e você não, entendeu? Então, muitos homens, né? Acontece muito isso por quê? Porque às vezes as mulheres se dedicam à casa, aos seus filhos, né? A ficar em casa, e aí acontece do homem achar que ela não faz nada porque ela não trabalha fora, Uhum. porque, né? Não tem, não tem a mesma realidade que ele. Então acontece muito isso, infelizmente. É claro que quando a gente tem um casamento estruturado dentro dos princípios da igreja, do evangelho, a gente sabe que isso é errado, né? E Uhum. os homens, eles estão dispostos a aprender, eu vejo isso, né, dentro da igreja, estão dispostos cada vez mais a aprender, a ser melhores maridos, assim como as suas esposas também. Tá travado aí para vocês? Ou é só para mim? Tá, para mim também tá travado aqui. Tem Tô que travado. esperar um pouquinho aqui e já volto. Avisa quando estiver travando, eu não sei se é a minha internet. Tá. Então, o que acontece? Eu estava falando sobre três gerações para frente. Por exemplo, os avós de vocês, talvez até os pais, que a mãe, vamos lá, a mãe, por exemplo, eu conheço jovens que a mãe não deixa a filha mulher, por exemplo, ela que faz tudo na casa. Ela é aquela realmente dona de casa. Então, essa aula, a gente vai tratar sobre alguns pontos que, para nós, a geração de vocês, a minha geração e a de vocês, eu me incluo nesse momento, nós temos que fazer a coisa andar diferente, né? Para que os filhos, os nossos filhos, eles saibam a importância dessa divisão de tarefas, né? Mas ainda hoje, jovens na classe mesmo do instituto, existem jovens de 22, 23 anos, mulheres, que elas não têm essa preocupação de limpar a casa, de arrumar sua cama, de ajudar a mãe na tina da roupa. Assim, a mãe faz tudo, mas porque a mãe já se intitula que ela é a dona de casa.
e ela faz o almoço, ela faz tudo. Ela se vira nos 30, né? E eu penso assim, vai ser difícil uma adaptação para essas jovens quando elas casarem e elas eu imagino ou eu também tenho minhas interrogações. Como será uma convivência, né, se ela pega um jovem que já vem em outra linha, né? O jovem é lá, ajudou sempre a mãe, aí ali vai. Então, essa aula é justamente para a gente enxergar isso, alinhar e nos autoavaliar, tá bom? Eu gostaria muito que nós saíssemos daqui pensando seriamente nisso, o que que eu posso mudar daqui para frente, né? Ah, vamos ver aqui, então, o que significa presidir a família? Já que a gente está falando sobre, a gente viu sobre tarefas, a gente viu que é importante, né, a gente dividir isso, equilibrar para que ninguém não fique sobrecarregado. Mas Mateus 20, de 26 a 28 e Efésios, eles nos ensinam algumas coisas importantes. Bora dar uma lida. Gabriel, lê para mim os 3 versículos e a Juliana, se tiver com áudio bom, pode ler Efésios 23 e 25, por favor. No Novo Testamento, né? Mateus 20, 26 a 28. Isso. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bem, Gabriel. Antes da Juliana ler, Gabriel, qual o princípio, quando tu pensa no Salvador como exemplo, qual o princípio aí em Mateus, qual é a chave aí desses versículos? Tivesse que falar uma ou duas, resumir isso aí, o que tu resumiria em quê? Tivesse que deixar uma mensagem, pequena mensagem. Eu resumiria em caridade e humildade. Acho que seriam as duas palavras essenciais, caridade e humildade. Quando a gente quer realmente conquistar uma pessoa, a gente é caridosa por ela, que é o puro amor de Cristo. E se torna uma pessoa mais humilde para entender também como nós podemos fazer para ajudar essa pessoa e para nós nos ajudarmos também. Então, acredito que seria dois princípios importantes. Muito bem. Então, tu acha que se tu pegar esse princípio e botar dentro do teu relacionamento, do teu casamento, é, tu entende então que tu tá seguindo o exemplo de Cristo e vai ser um homem de sucesso sempre, né? Não somente penso como já apliquei, Opa, muito como já bem. apliquei ambos esses princípios. Por isso que eu compartilhei eles. Ah, Quando você se torna uma pessoa mais humilde dentro do seu próprio casamento, aí, principalmente dentro do primeiro ano de casamento, né, que as pessoas falam que são flores, mas quando você entende também que no segundo ano existe, cada um começa a aprender os erros uns dos outros e só identificar isso, quando o cônjuge fala para você que você precisa mudar em tal sentido, e você é humilde e recebe isso e muda, com certeza o casamento melhora. Em contrapartida, se você é uma pessoa orgulhosa e o teu cônjuge fala para você mudar então um aspecto para melhorar o casamento de vocês e você não muda, as coisas elas não vão durar muito tempo, não. muito bem, perfeito, é isso mesmo. Muito bem colocado. Então vamos lá, Juliana, vamos para Efésios. O que que Efésios nos ensina aí? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Muito bem. E aí, Juliana, que princípio aí a gente pode encontrar nesses 2 versículos aí que nos ajudam dentro do lar, de um relacionamento? Aqui ele fala para o marido para ele ser como Cristo, né? Que Cristo é a cabeça da igreja, assim como o marido deve ser a cabeça do lar. Tudo bem. Isso te leva ao quê? Te leva a uma responsabilidade, joga uma responsabilidade muito grande pro portador do sacerdócio, né? Do homem em si. Você não acha? Sim, Com certeza, né? E aí eu penso que o homem ele precisa se esforçar muito para ser como Cristo, para ele poder se sentir
exatamente como essa escritura está falando. E a mulher e a família se sentir que ela está bem amparada, porque era isso que Cristo fazia. As pessoas iam até ele porque sentiu que lá elas estariam amparadas, independente da situação, né? Então, se a gente for estudar essa escritura, a gente vai tirar muitas verdades aí, nesses pequenos versículos. Mas muito bem, Juliana. Exemplo Fala, também. Gabriel. Posso comentar? Pode, pode. Isso, na realidade, dessa parte do Efésios se chama fé, né? Você ter fé no seu cônjuge, ter fé no seu marido, no caso, a gente está falando especificamente do homem, que ele vai tomar as melhores decisões. Mas, obviamente, essas melhores decisões, elas, para quem é homem, elas são você tomadas fazendo um conselho de família, como os apóstolos eles ensinam, né? Mas o portador do sacerdócio dentro do lar, ele tem que realmente procurar a esposa, procurar se aconselhar em família, se aconselhar com os filhos para tomar as melhores decisões. E a melhor parte de todas é sempre tomar essa decisão dentro do templo, se puder. O presidente de missão ensinou muito bem isso para mim, que ele sempre se conversava com a esposa para tomar alguma decisão, para fazer alguma coisa, e logo após ele ia ao templo orar. E o pai Celestial sempre revelava para ele. Então a esposa dele, no caso, né, a Sister Cruz na época, sempre tinha fé de que ele ia tomar a melhor decisão junto ao Pai Celestial após conversar com ela. Então, precisa realmente ter fé de todas as partes para acreditar que esse cabeça, assim como nós temos fé em Jesus Cristo, que ele sempre vai fazer o melhor para nós. Travou de novo. Então tá, deixa eu ver, só sair do compartilhamento, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tá, não é isso. É esse aqui. Então a gente viu Efésios, né? Tá. Vamos ver o que o presidente Benson fala sobre isso. Juliana, lê para nós, por favor. O que o Traft Benson fala aí para gente. Esse é o modelo que devemos seguir em nossa função de presidência no lar. Não vemos o Salvador dirigir a igreja com mão dura e severa. Não vemos o Salvador tratar sua igreja com desrespeito ou negligência. Não vemos o Salvador recorrer à força ou coerção para realizar seus propósitos. Em parte alguma, vemos o Salvador fazendo qualquer coisa senão o que edifica, eleva, conforta e exalta a igreja. Irmãos, digo-lhes com toda seriedade, ele é o modelo que devemos seguir na liderança espiritual de nossa família. Muito bem, muito legal, né? O Traft Benson aí deixou bem claro para nós aí. Então, e aí, Doutrina e Convênio 121, que é um clássico das Escrituras, 41 e 43, principalmente para os homens, diz lá, no versículo 41, nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio. Aí, ó, para nós, existe. A gente não vai ler a escritura, porque é um pouquinho grande, mas eu já extraí daqui o que um homem, o que o pastor sacerdócio precisa para ele estar de bem, tá? De bem com Deus. Cadê o Alisson? Saiu daí? Ah, não, o Alisson está lá. Então, persuasão são atributos de Cristo que um portador sacerdócio precisa ter. Se ele não tem, ele tem que buscar, tem que se esforçar. Olha o outro: longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido. Tá? Isso aqui, né, é crucial, né? Porque a mulher, a esposa, ela percebe quando algo está sendo feito forçado, quando as coisas não estão andando como ela, né, gostaria, tentando se esforçar para ajustar o relacionamento. Bondade, conhecimento puro, né? Então, o pastor sacerdócio, ele precisa ser aquele cabra que gosta de estudar o evangelho realmente, tá? Sem hipocrisia e sem dolo, né? Ou seja, sem dolo é sem crime, sem falsidade, sem essas coisas que... Então, essas são as qualidades. Então, o sacerdócio que o homem possui, ele não vai exercer com o poder que ele tem direito se ele não se esforçar para ter
essas qualidades. Eu vou deixar isso depois, como sempre, na aula, para os homens aqui, né, avaliarem, botarem como suas metas. Se não tiverem melhorar num desses pontos, é só trabalhar em cima e conversar com a esposa. Estou melhor aqui, estou não, entendeu? Essa pergunta, como os cônjuges podem se aconselhar em retidão ao liderar a família? O Gabriel já até adiantou algumas coisas aqui, né? Lê para a gente aí, Jaqueline, por favor. Na sua cultura, o marido exerce um papel dominador e autoritário, tomando todas as decisões importantes da família. Esse padrão precisa ser amenizado para que tanto o marido quanto a mulher ajam como companheiros de igual valor, tomando juntos as decisões referentes à sua própria vida e à família. Nenhuma família conseguirá durar muito tempo sob o jugo do medo ou da força. Isso provoca brigas e revolta. O amor é o alicerce de uma família feliz. Muito bem, ó. Richard Scott, né? É, vocês sabem que Richard Scott, ele ficou um tempo, né? Divorciado já, viúvo. Mas ele, assim, quando ele dava os discursos dele em relação a relacionamento e, e principalmente quando ele se dirigia aos homens, ele era bem sucinto nas responsabilidades, tipo, naquele líder que vai passar a mão na cabeça do portador do sacerdócio. Ele era direto em seus discursos, né? Então, a gente precisa sempre enxergar, e a gente enxerga isso dentro do nosso convívio, que muitos relacionamentos enfraqueceram devido ao autoritarismo, né? Era o homem que não entendia, na verdade, o papel dele e achava que presidia, era ele que era o dono das decisões. E a mulher era só uma coadjuvante. Internet é via rádio, é? Compartilhando aí, tá, né? Não. Não, né? Peraí. Agora. Isso, eu vou compartilhar a frequência aqui no chat. Tá bom. Tá muito bem. O Alisson, lê pra gente esse verdinho, meu amigo. Só o verde? Ok. Só o verde, por enquanto. O marido e a mulher devem ter igual direito a se expressar e votar, votar a tomar decisões. Muito bem. Então, esses são alguns pontos que o De Cook ele comenta. Tem outro. É necessário que a esposa fale como uma parceira participante plena. Correto? Né? Não é isso, Juliana? Não é isso, Jaqueline? Vocês têm esse direito, hein? Tem que participar. Se não estiverem, a Juliana ainda não tem o seu companheiro eterno, mas a Jaqueline já tem que ser uma participante, né? E a Juliana, quando estiver nesse, nesse nível já de esposa e tudo, não esquecer dessa aula, viu, Juliana? Aqui, ó. O terceiro, o marido e a mulher têm igual poder para receber revelação para a sua família. Às vezes a gente entendia que o homem, ele tinha o direito, né, que receber revelação para a sua família. Não é isso que às vezes a gente aprende algumas coisas, algumas escrituras, mas não. Ambos têm direito de receber revelação para a sua família, tá? E o último, lê aí, Gabriel, o último para mim, por favor, para nós. Os pais podem realizar conselhos de família com os filhos para se aconselharem mutuamente sobre decisões ou desafios que possam pertencer a toda a família.
Muito bem. É aquilo que você citou naquele seu exemplo, né? Eles iam lá, se conversavam, e depois aí o pai ia lá para o templo, ia orar, mas assim, já houve uma discussão dentro da família, né? Todo mundo foi. E é bonito isso, expor a situação. Às vezes tem família, tem pais que estão, às vezes, o homem perdeu um pouco o controle financeiro, aí tem um receio de falar para a esposa porque ela vai talvez chegar de um jeito que ele não quer ouvir, não vai querer ouvir a verdade e às vezes tenta resolver e acaba não resolvendo nada, né? A gente já encontrou muitos assim em algumas situações, tá? E a gente vai falar exatamente disso agora, né? No capítulo 18 é bem pequena essa parte, prover necessidades temporais. Aí eu separei algumas coisas interessantes aqui para a gente abordar. Quando a gente pensa nisso, essa palavra autossuficiência, ela não pode ficar de fora, né? E aí, por quê, né? Por quê, irmão Moisés? Porque ela é a parte essencial do viver prevenido, né? E aí, eu queria que vocês falassem, ó, diga uma palavra que demonstra alguém que é autossuficiente. Então, eu gostaria de cada um rapidamente falasse uma palavra que vocês entendem que a pessoa é autossuficiente. Vamos lá. Gabriel, Liberdade. liberdade. O Alisson, Eu não sei muito bem, mas se a pessoa tiver, acho que uma palavra capacidade também. capacidade. Tá bom, capacidade. Muito bem. Jaqueline, Independência. independência. Muito bem. Juliana, Compromisso. compromisso, muito bem. Todas essas palavras estão corretíssimas. Mas além dessas que vocês falaram, eu separei algumas também para a gente ficar registrado aqui. Mas vocês falaram aí, independente, né? Pessoa que é autossuficiente, ela é independente. Suficiente, né? É aquela pessoa que ela tem ali, ela vive o suficiente dela ali, ela é autossuficiente, ela se vira nos 30. Autônoma, né? Robusta, resiliente, confiante, tá? São palavras que Doutrina e Convênio 75, ela fala algo aí para gente como família, como indivíduo, que é muito legal. Eu gostaria que a Juliana agora lê para nós. Os dois Esses dois versículos. versículos. Isso, os dois versículos. E também, em verdade, vos digo que todo homem que for obrigado a manter sua própria família, que a mantenha, e de modo algum perderá sua coroa, e que trabalhe na igreja. Que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Muito bem. Então, rapidamente, um bate e volta. Vou perguntar para a Jaqueline e para a Juliana. Jaqueline, quando ela pensou em se relacionar, quando ela idealizou o seu príncipe, tu consegue compartilhar com a gente três critérios que não podia faltar nessa pessoa? Três, pelo menos. E a Juliana já vai pensando nessa mesma situação. É, alguns dos critérios que eu levei em consideração, né, antes de escolher meu marido, é o principal, que fosse um homem temente a Deus, Temente a Deus. é, que fosse um homem, principalmente que amasse mais a Deus do que a mim, porque assim eu saberia que era um homem sábio, um homem respeitoso e Respeitoso trabalhador, né? e trabalhador. Muito bem. Muito bem. É o meu marido. Juliana. Tem mais aqui, Jaqueline? Não, é só para dizer, porque às vezes a gente, antes de
casar, né? Às vezes quando tá se namorando, conhecendo uma pessoa, a gente não para pensar sobre essas coisas. Ou então a gente se ilude, né? Ah, não, a pessoa é assim, assado, mas não se conhece profundamente. Então, é importante a gente parar para pensar sobre isso. Tá cruel. Tô ouvindo. Aí eu de novo. Começa a feder nesse notebook, mas gente. Hein? E novo, rapaz, é um Dell. Caramba. Minha tela cheia saiu. Tá na tela cheia, Anderson, para Tá, vocês? tela cheia. Tá, né? Ótimo. Então, isso aqui a gente já viu, já viu. Jaqueline, me perdoa. Eu não ouvi seu último comentário. Eu só falei mesmo da importância de se pensar sobre isso, né, mais profundamente, antes de casar. Muito bem. Juliana, tem aí alguns critérios, Juliana? Não sei se já tem algum princípio em vista, mas pelo menos os critérios tem que ter já, não? Anotado aí? Não ri, não. Não. É, como a Jaqueline falou, a gente procura alguém que seja já membro da igreja, né? Muito bom. E uma das qualidades que eu gostaria era que ele fosse alguém resolutivo. Então, uma pessoa que quando tivesse um problema, não é que ele resolvesse, assim, que ele fosse super gênio, mas não é isso, mas que ele procurasse, sabe? Não fosse, assim, escorado, fosse um homem mais ativo, vamos dizer assim. Perfeito. Muito bem. É legal, ótimo. E eu vou deixar assim, eu gostaria, por exemplo, como é que eu poderia dizer? Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que quando morei em São Paulo, eu fazia alguns encontros com jovens, e aí eu ouvia muito esses critérios de vocês, mas tem um exemplo de uma amiga, assim, foi amor, assim, à primeira vista, quando ela já era membro da igreja desde jovem, e ele, assim, era a banda voou, e ele se converteu, e ele se apaixonou por ela. O único problema é que ela já tinha na mente dela que ela era alta, forte, e ela queria um homem alto, forte, ela moreno, ela gostava de moreno, e ele era o oposto, baixinho, careca, né? E aí ela se saía dele. E ele sempre lá tentando conquistá-la, né? E aí, quando ela viu que ela não iria encontrar, talvez, o homem dos sonhos dela, ela buscou nele três coisas que ela compartilhou com a gente. Uma foi, ele tinha que ser trabalhador, ele tinha que ser um membro da igreja, como vocês também falaram, e que ele se esforçasse, né, para estudar. Essas três e ela conseguiu enxergar isso naquele jovem. Eu poderia até ter trazido a foto deles aqui. Eu tenho numa outra aula do ano passado que eu expus ele, né? Mas hoje eles estão com um casamento assim bem, né? Ela é uma empreendedora, ele também é empreendedor, né? Ele mexe com vidros, né? E ele toca a vida dele. E só faltava uma coisa para eles, um filho, que demorou um pouco a vir, né? Mas veio, né? E esse era o sonho dele. Então, ou seja, tudo é possível quando a gente se esforça, né? E eu coloquei essa pergunta aqui, por exemplo, para você, para nós pensarmos. Você lembra de algum momento na vida de Jesus Cristo em que a gente vê a autossuficiência dele? Vocês lembram, assim, rapidamente de algum exemplo?
Tem algum momento na vida de Cristo que, olha, Cristo é autossuficiente nisso? Consegue citar rapidamente para a gente? Será que ele não era estudioso? Eu tenho um exemplo, que eu lembro agora. Ele, quando estava entre os doutores da lei, e ele estava ensinando, né, a lei de Moisés para eles, explicando nos seus mínimos detalhes, né? Então ele era ali autossuficiente quando se tratava das coisas do reino de Deus, né? Do estudo, né? Então, eu sei que nosso tempo já está até bem em cima, mas eu vou passar um videozinho para vocês bem rapidamente, se der tudo certo, que é para fechar nossa aula. Mas lembrem sempre dos exemplos que Cristo deixou de autossuficiência. E aí a gente vai procurar se espelhar e procurar cada vez mais buscar, né? Na sua opinião, de que forma tornar-se autossuficiente se encaixa no plano do Pai Celestial? Isso é o objetivo da autossuficiência. Mas na opinião de vocês, de que forma isso se encaixa? Por que que vocês e eu precisamos ser autossuficientes? Vocês têm uma ideia? Moisés, posso compartilhar aqui uma experiência? Pode, Gabriel? Eu trabalho com venda, né? Sou vendedor no É. shopping, sabe? Uhum. E trabalho com público, né? Então, tem uma coisa que eu acho que, principalmente para todo, independente de quem seja, né? Independente do sexo, sobre autossuficiência, de como ela é importante para literalmente a pessoa não ser humilhada. Por que eu falo isso? Porque acontece muito mais pro lado feminino isso, infelizmente. Às vezes uma mulher chega lá, ela quer um produto e o marido dela olha assim, tipo, não, eu não vou comprar isso para você. E ou quando ela quer muito alguma coisa e ele, tipo, não dá um mínimo de atenção porque ele que é o dono do cartão ou o dono do dinheiro, porque provavelmente deve ser o único que trabalha. Então, eu acho isso muito, muito humilhante. Então, é uma coisa que, não que eu fosse fazer isso com a minha esposa, mas eu sempre falei para ela, você deve procurar ter formações, você deve procurar ter profissões, justamente não porque eu vou fazer isso com você, mas se eu chegar algum momento da minha vida que eu for me embora muito cedo, morrer muito cedo, você não irá passar necessidade. Infelizmente, ela me escutou hoje. Minha esposa tem 2 graduações, tem o próprio trabalho dela, então eu acho isso muito interessante. E recentemente, agora, aconteceu, eu vi muito isso acontecer. Por exemplo, de agora no Dia das Mães. Tipo, muitas mães querem fazer alguma coisa, mas não podem por causa do marido, né? Isso. Então, eu acho que é uma parte de ser suficiente para todo mundo ter literalmente para não passar esse tipo de situações. Muito bem. Obrigado, Gabriel. É isso mesmo. Bom exemplo. É, Bom, essa era. Eu queria só. Se eu acho que tem 2 minutinhos, que eu acho que é em 2 minutinhos que é o nosso. Deixa eu ver só se eu consigo achar aqui. Que eu deixei no ponto. Tá. É 2 minutos e 35 que a gente vai finalizar a nossa aula. Vamos só ver esse videozinho conhecido. A fim de prover de uma forma prudente, temos de praticar os princípios do viver previdente. Viver com alegria dentro de nossas posses, contentar-nos com o que temos, evitar o excesso de dívidas, preparando-nos para as emergências e os dias difíceis. Permitam-me falar-lhes de 2 lições de viver previdente que podem ajudar-nos a todos. Quando éramos recém-casados, eu estava na Força Aérea e não tínhamos passado o Natal juntos. Quando voltei para casa, vi um bonito vestido na vitrine de uma loja e sugeri à minha esposa que, se ela gostasse, nós o compraríamos. Mary entrou no provador da loja. Depois de algum tempo, a balconista saiu. Passou por mim e recolocou o vestido na vitrine. Ao sairmos da loja, perguntei-lhe: o que aconteceu? Ela respondeu: era um bonito vestido, mas não estávamos em condições de comprar. A qualquer momento que desejemos experimentar ou possuir algo que causará impacto em nós,
Ou, em nossos recursos, podemos perguntar: o benefício será temporário? Ou isso terá valor e significados eternos? Na verdade, responder essas perguntas pode ajudar-nos a evitar o excesso de dívidas e outros comportamentos que viciam. Quando nos sujeitamos ao vício, buscamos as posses mundanas ou os prazeres físicos que parecem seduzir-nos. Mas como filhos e filhas de Deus, nosso anseio mais profundo e o que deveríamos procurar é aquilo que só Deus pode fornecer: seu amor, seu senso de dignidade, sua segurança, sua confiança, sua esperança no futuro. Convido-os a chegarem-se a Ele e ouvir suas palavras. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Que cada um de nós também possa vencer as tentações do mundo, achegando-se ao Senhor e tornando-se provedor previdente, temporal e espiritualmente de si mesmo e de outros. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, eu queria finalizar com esse vídeo que eu achei muito, muito importante, né? E realmente um pouco até do que o Gabriel comentou, só que um pouco invertido, né, Gabriel? Ele queria dar, mas ela, né, uma mulher sábia, e ela possivelmente, para tomar essa decisão, ela sabia, ela acompanhava todas as contas do seu esposo, ainda mais ali no início do casamento. Então, pense como foi o início do casamento de vocês. Realmente não foi diferente, né? Nem acredito, não sei. Se tiver alguém aqui que já nasceu em berço de ouro, parabéns, né? Beleza, já, né, já teve todo o enxoval, mas tem gente que não, tem gente que começa com simples e vai apertando o orçamento. E quando é compartilhado com a mulher, quando ela pensar em comprar uma coisa, ela vai lembrar que ela já conversou, que ela sabe os números. Então, ela quer viver previdente, ela quer fortalecer o relacionamento dela, e ela pode deixar isso talvez para mais lá na frente, enquanto tiver uma boa economia, né? Então, essa aula me ajudou muito a pensar e refletir sobre essas coisas. Eu espero que vocês possam sair daqui dessa sala entendendo muito bem e aplicando alguns princípios que nós tratamos aqui, dentro do relacionamento de vocês, né? Se tiver aquele jovem marido lá que não sabe como conversar, então vamos lá, vocês puxam, põe ele para sentar e bora conversar sobre como são. Então, isso seria formidável e muito importante, ou um grande passo, né? Presto meu testemunho que eu sei que essas coisas são verdade, que nós precisamos ser autossuficientes. A autossuficiência nos dará tempo o suficiente para a gente trabalhar no reino de Deus com resiliência. Eu garanto isso para vocês. Hoje nós temos um templo aí, né, e nós precisamos de pessoas que se esforcem para serem autossuficientes, para que elas possam servir com o coração, né, com a alma, e elas saberão que ao saírem, elas estarão seguras e bem. Tá? Eu deixo essa aula com vocês, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Juliana, pode fazer a última oração para nós, amiguinha?